Vamos lá. Agora a gente está falando de diet light e puxando logo, já vem a questão da gordura. Eu não como gordura, eu só como coisa light porque gordura é do mal. E aí? E aí, Adolfo? Aí é um mito antigo, né? Um mito que começou a se firmar muito na década de 50 e que até hoje ele perdura, com pouca explicação, pouco motivo e as pessoas acreditando de forma muito inocente. E eu gosto de lembrar sempre uma coisa que o Clésio já comentou, né? Eu trabalho muito com dieta paleolítica e a gente traz sempre aquela argumentação. Nós passamos algo em torno de 190 mil anos comendo gordura, como uma das fases principais da nossa alimentação. Isso realmente nunca causou nenhum problema. E a gente fez isso até pouco tempo atrás. Meus avós comiam muita gordura e viveram muito bem. A ideia, na verdade, é qual gordura e como ela é preparada. Então, o maior problema que eu vejo é como a preparação da carne vermelha, né? Tem o pessoal que vem falar mal da carne vermelha. Eu falo, gente, o alimento mais importante que você tem que comer na sua vida é carne vermelha. Agora você tem que saber fazer. Porque se você esturricar ela no fogo, você vai gerar uma série de substâncias que são cancerígenas para o seu intestino. Então aí tem um problema, né? Da mesma forma, se eu estou utilizando uma gordura e estou preparando ela de forma incorreta, e isso em geral envolve muito um aquecimento excessivo, eu vou poder causar problemas. Mas se isso não acontecer, não. E óbvio, qualquer coisa em excesso faz mal. Não tem nada que seja tão inocente que em excesso não possa fazer mal. Até o oxigênio em excesso faz mal. Então é mais por aí. A turma precisa sair um pouco dessa gordurofobia, né? Até porque tem muitos pesquisadores mostrando que essa falta de gordura na alimentação tem propiciado uma série de doenças para a gente. Então, eu espero que isso venha mudando de fato, tem muita gente brigando contra isso, né? Tem o Dr. Souto lá do Rio Grande do Sul, que fala muito de palha, fala muito contra isso também. E a gente fazer o pessoal voltar a consumir gordura inteligentemente, de forma equilibrada, mas voltar a consumir as gorduras, principalmente as de origem animal. E aí, Clésio? Bom, o fenômeno de gordura que chamou a atenção muito no mundo, que começou a gente ter muita doença cardiovascular, por coincidência foi quando o ser humano introduziu, né, na agroindústria, o óleo vegetal para fritar, né? Então, se na dieta paleo o ser humano não fritava a caça, né, nem o peixe, e não usava óleo para fritar, né, o máximo do óleo quente ali seria o óleo do próprio animal, depois dessa revolução, entre aspas, né, da agroindústria, a gente tem uma enxurrada de óleo vegetal entrando nas casas das pessoas. Isso aconteceu de uma forma que a pessoa não percebe muito, né, mas hoje você tem lá na despensa litros de óleo para fritar tudo, né, fritar carne, fritar ovo, fritar tudo. E aí depois que frita tudo, você dá a culpa nos alimentos que você fritou, e não no óleo que você fritou tudo, né. Então, depois na década de 50, onde conseguiram separar os tipos de gordura, através de técnicas de separação, observaram que as pessoas que tinham mais doenças cardiovasculares, infarto e AVC, eram aquelas que consumiam gordura industrializada. Então, o alerta que tem na questão da gordura é, primeira coisa, retira óleo vegetal de fritura da sua casa, para de esturricar os alimentos em óleo, né? Tira a gordura trans, né? Tipo a gordura industrializada, a gordura que foi feita para estar sólida, né? Para deixar a batata crocante, para ficar sólida na temperatura ambiente, ou seja, volta para a alimentação dos nossos ancestrais. Come a gordura da carne, com menos fritura, menos calor possível no processamento dos alimentos. Esse é o mais fisiológico. O que fugir disso, a gordura pode fazer mal, né? Então, hoje acho que está tendo um entendimento melhor, um retorno a esse entendimento da década de 50, onde descobriram que a gordura que fazia mal era essa gordura industrializada. Espero que hoje, aproveitando essa onda da mídia e a E-Time e outros veículos de comunicação, a gente continue, né, a reeducar, ou seja, de ter essa informação, colocar no nosso rol de decisões, né, que essa gordura industrializada, essa gordura vegetal industrializada, o uso excessivo dela, que realmente vai fazer mal. Tá? Então, acho que é a qualidade que a gente tem que tomar cuidado com a gordura que a gente está ingerindo. Não é para ter dieta zero de gordura, mas cuidado com esse tipo de alimento industrializado.
Só para listar para o pessoal alguns exemplos de gorduras boas das suínas, igual o Clésio falou, as gorduras industrializadas, geralmente é aquelas que vêm no potinho de plástico, PET, ou numa latinha, né, de óleo das antigas, né, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, se enquadram nessa categoria de gorduras industrializadas que você vai ficar melhor, a maioria das pessoas fica melhor sem. E as gorduras boas, né, são as gorduras animais, né, da manteiga, das carnes e tal, e também algumas outras gorduras como óleo de coco, o abacate. azeite, o abacate, as sementes, as castanhas, os óleos desses tipos de alimento aí, esses sim já faziam parte da nossa vida e deveriam estar continuando na nossa alimentação. Você tem alguma história de paciente? Só fazer um comentário. Você citou aí rapidamente a manteiga, eu acho legal você falar nisso, porque o pessoal precisa voltar a comer manteiga. Manteiga é uma fonte fantástica de ácido butírico, e ácido butírico, seu intestino quer ácido butírico, os enterócitos amam ácido butírico. Então a manteiga, ela usada parcimoniosamente, vai ser um fator de saúde para o seu intestino. Então vamos comer manteiga, pessoal. Procurar alguma coisa de boa qualidade, né? Tem gente que fala que a guia é melhor, tal. Eu vou concordar, porque a qualidade dos produtos aqui no Brasil é um pouco questionável muitas vezes. Mas se você consegue ter um produto de boa qualidade, vamos comer manteiga, né? Vale a pena. Vocês têm alguma história de paciente que tinha uma restrição muito grande com relação à gordura e aí vocês conseguiram convencer ou alguma coisa relacionada desse tipo? Umas trocentas, um monte. As pessoas chegam pra gente, Larissa, já muito tangidas, né? Elas vêm tangidas por uma mídia que traz informações de origens ruins, não diria nem que é culpa da mídia, tá? E elas vêm tangidas por colegas que, por mais bem intencionados que estejam, eles não estão bem informados, né? Então isso acaba viciando um pouco as pessoas. Então o pessoal chega pra gente bem torto. Então é muito comum chegar um paciente com os hábitos assim, supostamente saudáveis, né? E a gente ter que desvelar tudo isso para ele. Isso inclusive leva a consultas às vezes tensas, às vezes engraçadas, né? Varia bastante. Porque muitas vezes você está se opondo àquele médico que é médico da família dele há 50 anos. E aí você tem que ter muito tato. Como é que você vai colocar essas informações? Tem que se justificar muito. Mas isso acontece praticamente dia sim, outro também. E para você, Clésio? A galera já chega mais bem informada ou não? Eu tive uma grande oportunidade, ainda na faculdade, quando acadêmico, 95, 96, começar um grande trabalho em dislipidemia, né, alterações dos lipídios nas crianças. E na época a gente observava que o ovo, por exemplo, que era um vilão, né, não tinha a ver com a dislipidemia. Então eu tive o grande prazer de começar a raciocinar lá na faculdade dessa forma. Falei, tem alguma coisa estranha, né? Com esse medo da gordura. O que eu explico para o paciente é que tem 3 tipos de gordura no corpo, né? Tem aquela que a gente chama de gordura saturada, que aí a gente encontra, por exemplo, nos animais, né, numa grande quantidade, que é importante para a gente. Tem a gordura, por exemplo, monoinsaturada, que a gente encontra no azeite de oliva, né? Então, azeite de oliva, extra virgem, é um outro tipo de gordura boa. E tem a gordura poliinsaturada. Então, esses 3 tipos de gordura é feito o ser humano. Então, você não vai ter como fugir desses 3 tipos de gordura. O que você tem que ter é um equilíbrio. Hoje, se a gente for tratar o desequilíbrio, onde está o maior desequilíbrio? A gente está na deficiência de ômega 3. Então, se você pensar no óleo de peixe, no ômega 3, esse é importante você não faltar, porque nós não produzimos ômega 3. Tá? A gente não tem a enzima que produz esse tipo de gordura poliinsaturada. Então, essa é uma deficiência que a gente tem que tratar. E qual seria o segundo distúrbio das gorduras hoje na sociedade? É o consumo excessivo de gorduras que não são do ser humano. Né, que não são do bem. Então você não tem como dar sabor no alimento, mas não tem ninguém que viva comendo gordura industrializada saturada, ou fritura em óleos vegetais de uma forma constante que vai garantir uma saúde nesse aspecto, né, porque você vai acabar tendo um desequilíbrio aí desses 3 tipos de gordura no seu organismo. Então lembrar disso, você tem que comer de tudo, a deficiência do ômega 3 é importante e diminuir o consumo de gorduras industrializadas. Pode falar, Dô. Foi bom você falar do ômega 3, Clésio, porque, de fato, a gente vive hoje falta de ômega 3 e excesso de ômega 6, né? Então, para o pessoal entender, os ômegas 3, eles, a grosso modo, servem para formar substâncias anti-inflamatórias, né? E os ômegas 6, também, bem a grosso modo, servem para formar substâncias pró-inflamatórias. O nosso corpo vive um equilíbrio entre inflamação e anti-inflamação, isso é constante, a vida da gente é assim.
E nós hoje vivemos com a proporção de ômega 6 muito maior do que deveria. Então a gente acaba induzindo e facilitando aquele estado de inflamação subclínica constante, né? Que hoje é uma das coisas que mais se comenta, se conversa, na origem de doenças como hipertensão, cânceres, diabetes e por aí vai. Talvez, né, a gênese de todas essas doenças, ou da maior parte delas degenerativas, vamos chamar assim, ela esteja nessa manutenção desse status inflamatório subclínico o tempo inteiro. E que é autoinduzido também, né? Vocês veem que a gente se mata, aos pouquinhos, mas se mata. Exatamente. Para finalizar, eu acho que uma dica de ouro para você saber qual a gordura é boa ou não, na verdade, assim, nos processados ela vai sempre dito ali, chamada de gordura vegetal hidrogenada. Então, você viu isso nos ingredientes, sai correndo. Essa aí você não precisa mesmo. Dessa aí você não faz menor, seu corpo não faz menor questão dela. Na verdade, você está causando um problema comendo aquilo.